Paz seja convosco, que alegria ter você aqui comigo. Espero que essa série de vídeos acerca do livro de Provérbios esteja sendo abençoador e edificador para a sua vida. Muito obrigado por estar nos acompanhando nestes vídeos. Queridos, eu quero falar sobre o contraste do livro de Provérbios. Este livro ele apresenta alguns pontos que nos ajudam a clarear o sentido da nossa vida. E eu quero falar basicamente de 13 pontos. O primeiro ponto é que a sabedoria ela sempre vai ter o contraste com a loucura. Se de um lado temos a sabedoria, de um outro lado nós temos a tolice, a loucura. Um segundo contraste do livro de Provérbios é que a justiça ela se opõe contra a impiedade e a injustiça. Um terceiro ponto é que o bem sempre está contra o mal e há uma guerra não somente no mundo espiritual quanto no mundo físico. É claro que nós entendemos que esta guerra entre o bem e o mal, ela deu-se início no mundo espiritual e antes de acontecer no mundo físico, ele acontece sempre no mundo espiritual. Um outro contraste do livro de Provérbios é que a vida ela está em oposição à morte. Um quinto contraste do livro de Provérbios é a prosperidade contra a pobreza. Também encontramos no livro de Provérbios o permanente contra o transitório ou o imediatismo. E aqui vale ressaltar que nós vivemos em dias atuais onde o imediatismo, o para ontem, o urgente, ele tem tomado conta das pessoas. E quando nós lemos o livro de Provérbios, nós entendemos que Deus sempre trabalha com aquilo que é permanente, com aquilo que é duradouro e não com aquilo que é para ontem ou o imediatismo. Um sétimo ponto acerca do contraste do livro de Provérbios é que a verdade ela confronta, ela enfrenta a mentira e a falsidade. Um oitavo ponto deste contraste do livro de Provérbios é que a ação ela se opõe contra a preguiça. E aí nós encontramos no livro de Provérbios, vai ter com uma formiga, ó preguiçoso. Até quando estarás deitado no teu sono? O preguiçoso diz, eis aí fora um leão e ele vai me devorar. Um nono contraste do livro de Provérbios é a amizade, que jamais se relaciona com a inimizade. Ainda encontramos, dentro deste livro tão poderoso, a prudência ao invés da precipitação e a imprudência. E como vale falar sobre esse assunto? Porque o próprio Senhor disse, o Senhor Jesus disse, olha, cuidem que os filhos do mundo, as trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque a prudência, ela contrasta contra a imprudência, a precipitação. Um 11º ponto acerca destes contrastes está a fidelidade contra a infidelidade e o adultério. E quando falamos sobre fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade na família, entre o marido, a mulher, entre pais e filhos, a fidelidade ao Senhor. E ainda encontramos também uma guerra entre a paz e a guerra. Aonde o livro de Provérbios nos traz instruções sábias de como podemos viver em paz, e não somente isso, mas também de como podemos evitar muitas guerras. E para encerrar, o contraste do livro de Provérbios, a boa vontade com o perdão para vencer a ira e a mágoa. Como o livro de Provérbios ensina isso, sobre nós estarmos dispostos de dentro de nós emergir uma boa vontade para perdoar, vencendo a ira e vencendo as mágoas. Espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo
e te aguardo no próximo. Deus abençoe. Grande abraço.